Boa noite, Walter, boa noite, Lucas, que está aqui hoje excepcionalmente com a gente, ajudando nos bastidores, no operacional aqui do nosso programa Antivírus, que é o nosso programa semanal sobre conjuntura, e o tema de hoje é Quem Samba Nunca Vai Embora. A gente vai comentar sobre o filme Marighella, sobre o companheiro Clóvis Castro, e também vamos falar sobre a resolução de conjuntura nacional que a articulação de esquerda aprovou no último domingo, dia 31 de outubro, né? Vamos começar pelo final. A nossa ideia hoje é fazer uma leitura comentada da resolução, né? Que, como eu disse, a gente aprovou nesse último domingo. Eu vou começar a leitura, e aí tanto eu quanto o Walter vamos intercalando a leitura com comentários acerca do assunto que está sendo lido, né? Então, a resolução curta são 22 parágrafos e que está aí se propondo a fazer um panorama geral da conjuntura e já propor aí encaminhamentos, desafios para o final e início do ano. Então, vou começar com a leitura e a cada item a gente vai comentando. Item 1. Faltam 2 meses para o final do ano de 2021 e menos de um ano para as eleições de 2022. Walter, você pode ler o item 1, porque o meu computador acabou de me dar... Vamos lá. Não. Consegui. Que bagunça hoje, né? Vamos lá. Faltam 2 meses para o final do ano de 2021 e menos de um ano para o segundo turno das eleições de 2022. Aproxima-se aquela fase do ano em que, mesmo em períodos de aguda crise econômica e social, a luta política tende a refluir. Dada a instabilidade geral no mundo, na região e no Brasil, acontecimentos extraordinários e ou imprevistos podem alterar a situação. Entretanto, o mais provável é que a correlação de forças existente nesse final de 2021 se mantenha até as águas de março que venham a fechar o verão de 2022. Vejamos a seguir alguns traços desta conjuntura e o que podemos fazer para deslocar a correlação de forças a nosso favor. Ou seja, né, a gente começa dizendo que o fim de ano chegou, com as festas de Natal, de Ano Novo, tudo indica que vai ter carnaval nos moldes tradicionais, presencial, festa, né? E se a gente não tomar medidas urgentes, a luta contra o governo Bolsonaro vai, na prática, pular de 20 de novembro de 2021 para 8 de março de 2022, o que é um intervalo perigoso, né? E certamente muito melhor para ele do que para nós, né? Então, nesse início aí de resolução, é um pouco essa ideia que a gente quer passar. Item 2, retomando aqui a leitura. No plano mundial, prossegue a disputa entre os Estados Unidos e a República Popular da China. O esforço principal dos Estados Unidos é no sentido de recuperar a liderança econômica. Os governos Obama e Trump falharam neste objetivo. Até o momento, o governo Biden também segue falhando. Também por isto, é provável que os Estados Unidos optem por um confronto militar, terreno no qual ainda mantém a liderança. Entretanto, seja qual for o rumo dos acontecimentos, os Estados Unidos seguirão aplicando pressão máxima sobre a América Latina. A situação para a esquerda latino-americana e caribenha tende a ser mais difícil agora do que foi entre 1998 e 2008. É particularmente decisivo para os Estados Unidos impedir que o Brasil volte a ser governado por forças políticas interessadas numa integração regional autônoma. Então, eu aqui queria fazer um comentário, né? Vale a pena a gente recordar a polêmica que houve no PT e na esquerda brasileira sobre o governo Biden. Essa polêmica envolvia 3 posições diferentes. Uma posição dizia que o governo Biden já estava fazendo uma revolução no capitalismo
estadunidense, e que isso teria efeitos positivos sobre nós, na linha do que é bom para os Estados Unidos, seria bom para o Brasil. Outra posição afirmava que as políticas do governo Biden poderiam permitir aos Estados Unidos enfrentar a China e elevar as condições de vida do povo dos Estados Unidos, mas reconhecem os defensores dessa segunda posição, que isso, embora pudesse ser bom para o povo dos Estados Unidos, não ia ser bom para a América Latina, pois os Estados Unidos mais forte é o imperialismo mais forte. E havia uma terceira posição que dizia mais ou menos o seguinte: se der certo, lá vai ser ruim para nós, mas dificilmente vai dar certo. E, no fim das contas, o que vai sobrar é a pressão militar. Porque, do mesmo jeito que na época do New Deal foi a Segunda Guerra Mundial que permitiu aos Estados Unidos sair da crise, agora também toda a armação econômica empurra no sentido de um choque militar. Bom, os fatos quais são, né? Essa polêmica é de 3, 4 meses atrás. Quais são os fatos? O Congresso nos Estados Unidos não está aprovando os planos divulgados pelo Biden. Ao mesmo tempo, a gente tem vários episódios reforçando essa vertente militar. Por exemplo, a fala do chefe de Estado-Maior, Mark Milley, na posse do novo comandante do Comando Sul, aqui, que é o que cobre a nossa região, dizendo o seguinte, veja, o que eu vou falar está no site do Pentágono, não é fake news, né? O cara disse o seguinte, abre aspas, este hemisfério pertence a nós e mais ninguém. E estamos todos juntos na causa comum de proteger nosso hemisfério de quaisquer ameaças internacionais. Fecha aspas. Bom, quem acredita que o governo Biden vai ajudar a esquerda a voltar ao governo, esquece, né, gente? A não ser, é claro, que alguém esteja imaginando fazer virar nossa a guerra dos Estados Unidos contra a China e contra a Rússia. Só nesse caso é que dá para ter esse tipo de sonho. Paro por aqui. Vou retomar aqui a leitura da resolução no item 3. No plano nacional, prossegue a ofensiva reacionária iniciada no dia seguinte ao segundo turno das eleições presidenciais de 2014. No plano político, esta ofensiva produziu o impeachment de 2016, a condenação, prisão e interdição eleitoral de Lula nas eleições seguintes ao impeachment, 2018, a comprovadamente fraudulenta vitória de Bolsonaro em 2018, a vitória dos partidos de direita nas eleições municipais de 2020. A ofensiva reacionária ampliou o armamento das elites, a consolidação do apoio militar e policial ao projeto da extrema-direita e, fato novo que precisa ser acompanhado com atenção, a estruturação de uma corrente neofascista de massas, no momento encabeçada pelo bolsonarismo. A ofensiva reacionária desencadeada desde o final de 2014 produziu também um enfraquecimento do movimento sindical e popular e uma inflexão na pauta político-ideológica do país, onde cresce a influência de posições reacionárias, fundamentalistas, misóginas, racistas, LGBTfóbicas, pró-destruição ambiental e negacionistas. Destaque-se que a extrema-direita vem conseguindo combinar a defesa do status quo com um discurso aparentemente antissistêmico. É comum ver setores da esquerda criticando a incoerência desta conduta da extrema-direita, mas nem toda a esquerda percebe que está em curso uma operação de pinça, que coloca a esquerda em uma armadilha. Contra a extrema-direita, defender as chamadas instituições que mantêm o status quo que a extrema-direita defende e aprofunda. Nesse ponto aqui, eu queria destacar o seguinte: muitas vezes a nossa postura tem sido de defesa do STF contra os ataques autoritários de Bolsonaro. Volta, seu microfone abriu. Então, muitas vezes a nossa postura tem sido essa, de defesa das instituições, né? O STF é um exemplo, contra os ataques autoritários aí de Bolsonaro. Mas quem foi que disse que o STF é democrático e faz algo de bom para o povo, né? Eu acho que é importante perceber que o debate sobre o nosso grau de radicalidade passa por essa situação também, sobre o que fazer
acerca das instituições, dessas instituições, desse Estado que a gente tem por aí, aqui no Brasil. Muita gente fica sem entender, inclusive, de onde é que vem essa identificação de setores do povo com Bolsonaro, né? E uma parte vem daí, uma aparente radicalidade antissistêmica, né? É evidente que Bolsonaro é antissistema, na minha opinião, apenas na aparência, e mesmo assim poucas vezes. No conteúdo, na prática, né, nós, a esquerda, é que somos antissistema, né, que devemos ser antissistema, que somos revolucionários, porque somos nós que defendemos transformações profundas na realidade econômica, social, política que realmente existe no país, e defendemos que essa situação não seja mantida como está, né? Por isso é que esse movimento que a gente chama de operação de pinça, essa espécie de armadilha que a gente tem sido colocado, né? Que é uma certa ponderação, uma defesa das instituições, dessa democracia em abstrato, das eleições acima de tudo, né? Acima da luta social, acima da radicalidade no discurso, no programa, é algo realmente muito perigoso, né? Para nós, para o nosso projeto, né? É uma armadilha que a gente não pode cair e explica, em parte, o que aconteceu até aqui, né? Essa ofensiva reacionária que a gente está caracterizando como marco, né? O pós-segundo turno de 2014, né? A gente não pode seguir nessa linha de baixo perfil de enfrentamento, porque, inclusive, essa é uma das consequências, é aparentar, né, para a maioria do povo, para uma parcela do povo, que o antissistema são eles, né? Quando, na verdade, não é disso que se trata. Então, retomar aqui, encerro o meu comentário, retomo aqui a leitura da resolução. Item 4. A ofensiva política reacionária tem desdobramentos no plano das relações internacionais e também no plano econômico-social. O Brasil, desde 2016, assumiu, por decisão dos governos Temer e Bolsonaro, a condição de linha auxiliar da política dos Estados Unidos. No plano econômico-social, estamos retrocedendo um século. A palavra de ordem, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, resume boa parte da política macroeconômica, não apenas dos governos Temer e Bolsonaro, mas da classe dominante brasileira. Fazer do Brasil uma potência primária exportadora, vegetais, animais e minerais, importadora de produtos industrializados e pasto para engorda dos capitais especulativos. A opção por este caminho não começou agora. A rigor, a classe dominante brasileira nunca apostou todas as suas fichas na conversão do Brasil em uma potência industrial autônoma. O chamado desenvolvimento nacional, embora no limite beneficiasse fundamentalmente as elites, foi em grande medida feito apesar delas e contra elas. Então, aqui eu também queria fazer um comentário, né? Tem gente na própria esquerda que coloca a culpa só no Bolsonaro. Mas a política neoliberal radical do Bolsonaro começou, na verdade, lá atrás. Começou com o Collor, começou com os tucanos, continuou com a ponte para o futuro do MDB do Temer. Aliás, parênteses, né, gente? Hoje saiu uma notícia dizendo que tem líderes tentando colocar o Alckmin de vice no Lula. É inacreditável. Eu vejo isso, eu lembro do Temer, mas depois a gente comenta sobre isso. E veja, de toda maneira, né, voltando ao ponto, não é apenas uma questão de partidos, né? Não é só o Bolsonaro, o Collor, o Temer, os tucanos. Grande parte da classe dominante brasileira, desde os latifundiários e passando por grande parte do empresariado nacional ao longo da história, sempre resistiu a projetos que dependiam do protagonismo do Estado. Um exemplo clássico disso é a Contra-Revolução de 1932, né? Por isso é que é sempre bom lembrar, o nosso problema não se resume ao Bolsonaro. Vou retomar aqui a leitura. Item 5. A reprimarização do país, agro é tudo, tem um alto preço social. Num país em que a maioria da população vive nas cidades, a opção primária exportadora
computadora torna inempregável, para usar a expressão notabilizada pelo lamentável Fernando Henrique Cardoso, a maior parte da população brasileira, né? Torna inempregável a maior parte da população brasileira. É por isso que, conforme dados recém-publicados pelo IBGE, de nossa população economicamente ativa, de... Tinha aqui, que abri uma aba aqui no meu computador. Vamos lá. Você quer que eu continue aqui? Não, retomando. Foi o meu YouTube que... Hoje está o caos, né? Hoje está o caos. Vocês não sabem, mas começou o programa, a nossa retaguarda técnica caiu. Aí nós tivemos que pedir socorro para o Lucas. E agora tem problema no computador. Estou esperando para ver o que vai acontecer aqui, a qualquer momento. Vamos lá. Não, vamos lá, retomando aqui a leitura. É por isso que, conforme dados recém-publicados pelo IBGE, de nossa população economicamente ativa de 116 milhões de pessoas, mais de 70 milhões estão fora do processo de trabalho formal. São os desempregados, desalentados, precarizados, contapropristas. Em benefício desta população inempregável, as elites não enxergam necessidade de investir em saúde, educação, moradia, transporte e cultura. As elites temem, como reconheceu recentemente outro lamentável, o senhor Michel Temer, que esta situação possa levar as massas populares a se rebelar e a desagregar a nação. A verdade é outra. Só uma profunda rebelião pode construir uma nação verdadeiramente popular. É com medo disto que as elites tratam a questão social como caso de polícia, de milícia, de fundamentalismo religioso e de mínima transferência de renda com objetivos assumidamente clientelistas. Confirma-se, assim, a hipocrisia do discurso da direita contra projetos como o Bolsa Família. Não somos nós, nem nunca fomos nós da esquerda, mas eles da elite, quem trabalha para eternizar uma situação como a atual, em que mais pessoas dependem de transferência de renda do que sobrevivem de salários. A destruição das políticas públicas estruturais, a começar pelo emprego, pelo salário mínimo e pela previdência pública, constitui, portanto, um desdobramento da política macroeconômica da classe dominante brasileira. Não há como afirmar políticas estruturais de bem-estar social sem derrotar quem hoje nos domina. Aqui eu queria fazer um comentário, né, sobre essa questão do Bolsa Família. Está em curso agora no Congresso, né, mais especificamente na Câmara, o debate em torno da viabilização do tal Auxílio Brasil, né? Entre aspas, que é em torno da viabilização, porque a gente já tem convicção e provas de que não precisa dessa tal PEC dos precatórios para ter Auxílio Brasil, para ter Bolsa Família, para ter auxílio emergencial, nada disso. Mas o fato é que ontem, na madrugada de ontem para hoje, o governo conseguiu, com muito aperto, né, e com manobras, inclusive regimentais e tal, aprovar no primeiro turno essa PEC que suspende o pagamento dos precatórios do cálculo, né, do tal lá do teto de gastos, o que, entre aspas, abriria espaço para pagar o auxílio no valor de R$400. Uma parcela da oposição, inclusive, mais especificamente o PDT, foi fundamental para que o governo tenha essa vitória, né? Votaram nessa PEC, né, aceitando, por exemplo, o parcelamento de valores que servem para o financiamento da educação pública, que são os precatórios do Fundef, né? E todo mundo deve ter visto que aquele cidadão presidenciável, Ciro Gomes, afirmou que estaria em suspenso a sua candidatura presidencial, né? Numa tentativa, supostamente, de pressionar a bancada do PDT a rever essa posição. Afinal de contas, a PEC ainda precisa ser votada no segundo turno, e isso vai se dar na semana que vem, né? Não vai ser ainda essa semana. Claro que tem quem diga que é bravata, né? Criando um clima para cair de vez no colo da terceira via, como ele sonha. Outros estão dizendo que é uma saída honrosa para a sua candidatura, que não deslancha de jeito nenhum.
Mas, independente, né, da posição de Ciro, do PDT e da base governista que votou nisso, né, a questão de mérito é o seguinte: o objetivo dessa PEC, né, que estão dizendo, alguns estão dizendo, principalmente os bolsonaristas, estão dizendo que é para pagar auxílio para os mais pobres. O objetivo principal dessa PEC é engordar aquelas que estão conhecidas como emendas de relator, né? Que servem na prática para pagar o aluguel do Centrão. É disso que se trata, né? Não precisava, como eu já disse, dessa PEC para pagar auxílio para a população que recebe hoje auxílio emergencial e Bolsa Família, e inclusive o próprio governo já tinha falado de público que já tinha um plano B para pagar o auxílio caso a PEC não fosse aprovada, né? Enfim, a gente não sabe no que é que vai dar isso, né? Mas um fato é o seguinte, é isso que eu queria comentar aqui, já que a gente tratou do Bolsa Família nesse item da resolução. Essa turma já acabou com o Bolsa Família, né? Ainda precisam aprovar definitivamente aí essa PEC, tem o segundo turno, tem o Senado, para colocar em operação esse plano A deles, né? Que é emenda de relator, postergar o dinheiro para a educação e pagar o auxílio no valor de R$400. Essa situação toda está um caos, né? E só comprova o seguinte: o bolsonarismo não tem qualquer compromisso ou qualquer preocupação com a situação de penúria que vive uma grande parcela da população brasileira, né? Eles só estão preocupados com o impacto eleitoral, né? Mas não é só isso. Essa turma, na verdade, é totalmente contra uma política social estruturada, com regras, com protocolos próprios, né? Que tenha continuidade, que tenha perenidade, né? Como é o caso do Bolsa Família. Por isso é que eles nem cogitaram manter o Bolsa Família. O negócio deles é realmente destruir e colocar no lugar uma coisa 100% bagunçada, com prazo para acabar, né, que é justamente o ano eleitoral, né, totalmente clientelista e a serviço, como a gente já disse, de serviços eleitorais, né, de interesses eleitorais imediatos. E aí um outro comentário ainda sobre isso, né, nesse ambiente de caos, de luta política intensa dentro do Congresso, dentro do governo, em torno desse assunto, eu vi um tweet ontem da ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, né, do governo Lula. Corretamente, ela coloca sobre o fim do Bolsa Família, né, o que pode significar o fim do Bolsa Família nesse contexto, né, que ela diz que pode significar o que ela está chamando de um apagão de renda, né, para os mais vulneráveis, ou seja, sem auxílio emergencial, sem Bolsa Família, sem Auxílio Brasil. E aí ela chama o governo de trapalhão, e propõe uma saída, que é ressuscitar o Bolsa Família. De fato, isso é o que a gente defende, o que a esquerda defende, o que o PT defende, ressuscitar o Bolsa Família com reajuste, com caráter permanente, derrubando esse teto de gastos, né? E aí ela coloca o seguinte: mas para isso, Bolsonaro teria que pensar no povo e agir como estadista, né? Essa é uma frase que ela encerra, o tweet dela todo correto acerca do Bolsa Família, que encerra com essa frase, né, que francamente, a essa altura do campeonato, né, não sei nem o que dizer, né, alguém ainda conclamando Bolsonaro a agir como estadista, né? Porque, convenhamos, gente, ele não é atrapalhado, né, não é incompetente, e ele próprio não alimenta ilusões de que a sua ação dele, né, as suas decisões enquanto presidente estariam supostamente numa posição acima de todos os lados, acima da direita e da esquerda, seriam posições de Estado, né? Essa visão, essa é uma ideia, na minha opinião, de quem acha que existe algum tipo de neutralidade possível, né, ou de universalidade possível em alguma posição de Estado, né, de um estadista. Então, esse é um comentário que eu queria fazer acerca desse assunto do Bolsa Família, né, e das suas repercussões de disputas que estão em curso aí agora, nesse momento. Natália, você não quer que eu continue lendo até o item 13, mais ou menos? Pode continuar. Não, é muito cansativo para você. Vamos lá.
Então, vou ler o ponto 6. A regressão, que está na origem dos 600 mil mortos, 14 milhões de desempregados e 20 milhões de famintos, não teve, até agora, uma resposta à altura por parte da classe trabalhadora e de suas organizações. Parte desta resposta moderada deve-se às escolhas feitas nas últimas décadas por grande parte da esquerda política e social. Essas escolhas incluem a crença em que certas conquistas seriam imperdíveis, a confiança em determinadas instituições, a falta de política para ampliar a consciência de classe, a deterioração da influência organizada na classe trabalhadora, as derrotas políticas sofridas desde o final de 2014. Tudo isso contribuiu para o recuo de uma parte da classe trabalhadora. Além disso, existem aqueles setores que nunca se libertaram da hegemonia da classe dominante ou do absenteísmo político. Ademais, nos últimos anos, parcelas da classe trabalhadora passaram a apoiar não apenas a direita, mas a extrema-direita. Essa situação torna muito mais difícil a luta contra a regressão que está em curso no país. Agreguem-se mais dois elementos. O crescimento da miséria estimula nos setores mais pobres um medo imenso de sofrer o mesmo destino dos miseráveis e estimula nos setores com maiores salários o pior instinto da classe média, a raiva dos pobres e a inveja dos ricos. Ou seja, só um comentário sobre esse item é o seguinte: a gente precisa ter respostas para todas essas situações que estão aí colocadas, né? A regressão econômica e social, o fortalecimento das organizações da classe trabalhadora, a questão da disputa de consciência, o que fazer com as instituições, que é um assunto que a gente comentou lá no início, a superação das ilusões, né, que ainda existem muitas entre nós, mas sem ter um consenso mínimo sobre certas definições estratégicas, né, que está se mostrando cada vez mais difícil de alcançar, né, vai ser muito difícil a gente ter uma tática forte, uma tática política forte, seja na luta institucional, seja na luta social, que efetivamente incida, né, nessa conjuntura a nosso favor, além do eleitoral, né? Onde muita gente acha que a gente está bombando por conta do resultado das pesquisas, que, lembremos sempre, não é resultado de eleição, mas se você pegar a série histórica, digamos assim, o PT de 2002 para cá, ou de 2010 para cá, ou até só de 2014 para cá, se você analisar os números eleitorais, é um fato que a gente está acumulando, inclusive, derrotas, né, nesse terreno das eleições. Vamos lá, então. O ponto 7 do documento diz assim: desta situação derivam tamanhas dificuldades de mobilização que uma parte da esquerda não consegue ver outra saída que não a eleitoral. Mas trata-se de um círculo vicioso. Depois de anos de crescente prioridade para os processos eleitorais, conseguimos o feito de vencer 4 eleições presidenciais seguidas, mas sofremos um golpe, porque não acreditávamos que pudesse ocorrer, porque não controlávamos as instituições e também porque não tínhamos capacidade de mobilização autônoma. E agora, frente ao governo resultante do golpe, setores da esquerda reafirmam a fé nas instituições, não priorizam a reconstituição da nossa capacidade autônoma de mobilização e redobram a aposta nos processos eleitorais. Esta aposta unilateral ajuda a compreender a defesa de virar a página do golpe, feita logo depois daquele crime contra a Constituição. Ajuda a explicar a crença de que Lula não seria condenado, não seria preso e poderia disputar as eleições presidenciais seguintes ao impeachment. Ajuda a compreender a tática adotada por alguns setores nas eleições presidenciais de 2018, de buscar o apoio do centro golpista. Ajuda a explicar a dificuldade de engajamento de alguns setores na campanha Lula livre. Ajuda a compreender a fé de alguns em uma grande vitória nas eleições municipais de 2020. Ajuda a explicar a resistência ao fora Bolsonaro por setores da oposição. Ajuda a compreender parte da sabotagem passiva e ativa contra a retomada e o êxito das mobilizações de rua neste ano de 2021. E ajuda a explicar, principalmente, a desvinculação que alguns setores fazem entre as ruas e as urnas, como se a ausência de mobilização popular não fosse um obstáculo importante, seja para uma vitória eleitoral, seja para a posse, seja para um novo governo exitoso. Vale destacar
que alguns setores da esquerda sabem deste obstáculo, mas pretendem superá-lo através de uma frente ampla com parte dos golpistas. É como se dissessem, na impossibilidade de vencê-los, unamo-nos a uma parte deles. Aqui, Walter, eu acho que é bom lembrar de uma máxima que a gente tem insistido bastante nos últimos meses, né? Que é o seguinte: a gente vai colher nas urnas o que a gente plantar nas ruas, né? Aliás, são duas máximas, que a outra é resultado de pesquisa não é resultado de eleição. Na nossa opinião, essas duas premissas são fundamentais para embasar quais são as nossas definições táticas imediatas, né? E para garantir que os números que a gente hoje vê nas pesquisas e que são realmente bem favoráveis à nossa vitória, para a gente garantir que esses números se convertam efetivamente em resultado eleitoral. E, principalmente, não vamos nos enganar, principalmente se converta em um governo empossado com força para aplicar um programa de transformação pela esquerda, né, em favor da maioria do povo, da classe trabalhadora. Tem muita gente importante dentro do PT que está lendo as pesquisas como a coisa está tranquila para a gente, já ganhou, né? E eu acho isso uma postura perigosa. É uma postura perigosa em qualquer cenário, num cenário de pós-pandemia, num cenário que a gente vai encerrar um ano com uma perspectiva de mobilização longe, né? Num cenário de um governo que está disposto a tudo para não ser derrotado, eu acho que se torna ainda mais preocupante que tenha gente achando de alguma forma que já ganhou. É isso. Muito bem, vamos lá. Ponto 9 do documento. Esta é, em linhas gerais, a conjuntura neste início de novembro de 2021. Uma conjuntura que exige da esquerda um enorme esforço de mobilização para enfrentar imensos riscos e desafios. Mas não é esta a percepção de grande parte da esquerda, mesmerizada pelos números das pesquisas eleitorais, que apontam que se a eleição presidencial fosse hoje, Lula venceria. As pesquisas são reais, assim como é real a nossa possibilidade de vitória. Mas as eleições não são hoje e há vários fatores que podem alterar a situação contra a esquerda. Um desses fatores é a naturalização da situação. Um exemplo disso. Quando a pandemia começou, havia na esquerda quem dissesse que o país não suportaria 100 mil mortos e que, diante de tamanha tragédia, Bolsonaro inevitavelmente cairia, motivo pelo qual defendiam que bastaria a esquerda ser a campeã da defesa da vida, não sendo prudente ou necessário defender o fora Bolsonaro, pois, diziam alguns, o povo não quer saber de política. Os que defenderam essas ideias, hoje, não gostam de lembrar do que diziam, até porque sua previsão não se materializou. Passamos das 600 mil mortes, parte importante das quais porque o governo Bolsonaro foi um ativo aliado da pandemia. Mas, apesar disso, o cavernícola segue na presidência. A conclusão é óbvia. Deveríamos ter politizado ao máximo a luta contra o vírus. Deveríamos ter aproveitado as circunstâncias para tentar abreviar o fim do governo. Mas a resistência de setores da esquerda a politizar e sua aceitação tardia e a contragosto da defesa do impeachment permitiram a Bolsonaro ganhar tempo. Para isso, concorreu o fato de que, mesmo frente às maiores desgraças, a tendência de parte das pessoas é naturalizar, é se acostumar com a situação, é tornar o monstro parte da paisagem. Hoje, morrem todo dia mais pessoas do que no início da pandemia, mas agora isso é visto como se fosse parte da ordem natural das coisas. Fechado. Só um detalhe que eu queria comentar sobre essa parte é o seguinte: hoje morrem, em sua maioria, pessoas que não se vacinaram, né? E isso também está na conta do governo Bolsonaro, né? Tanto por causa do atraso no início da vacinação, quanto por conta da campanha anti-vacina que ele lidera, né? A começar pelo fato de ele próprio não ter se vacinado, né? Então, não tem mais uma razão que possa se explicar, por exemplo, com a ordem de prioridade, né, no sistema de saúde, para que exista
algum adulto não vacinado no país, né? Então, é importante a gente olhar para esses números também e entender que a inexistência de uma campanha massiva pró-vacina, junto com a existência de uma campanha anti-vacina, são as grandes responsáveis pelas mortes que estão acontecendo hoje, que, como o Walter disse, como a gente escreveu na resolução, inclusive, estão no mesmo patamar do início da pandemia, onde estava todo mundo, né, muito assustado, muito preocupado com a situação. Então, é responsabilidade total e absoluta, né? 96% das mortes que estão acontecendo hoje no Brasil são de pessoas não vacinadas, e isso é responsabilidade absoluta da política adotada pelo governo Bolsonaro. É isso. Muito bem, vamos lá. Ponto 11. O governo Bolsonaro se beneficia deste fenômeno da naturalização, não apenas no plano econômico e social, mas também no plano estritamente político. Vide a fraude de 2018 e as ameaças golpistas. Os que chefiam as famosas instituições sabem a gravidade do ocorrido, mas permitem que o cavernícola continue a presidir o país. As recentes declarações do futuro presidente do TSE, segundo as quais os crimes cometidos em 2018 não serão aceitos em 2022, são uma piada pronta, assim como constituem uma piada de extremo mau gosto as declarações de que se deveria confiar na boa-fé de Bolsonaro. Declarações que, em alguns casos, vêm dos mesmos que descobriram, em 2021, que a condenação à prisão e à interdição eleitoral de Lula foram feitas ao arrepio da Constituição. Descoberta feita convenientemente quando o dano já era imenso, motivo pelo qual vários ministros do Supremo deveriam ser moralmente condenados por genocídio culposo. O incrível é que essa farsa é validada por setores da esquerda, que manifestam seu contentamento com as decisões do judiciário como se justiça póstuma fosse justiça, e como se a cassação de um deputado bolsonarista não fosse apenas um osso caído da mesa para compensar o fato de que se está poupando o criminoso maior. Fazer um comentário sobre esse item também, né? Esse item que Walter acabou de ler da resolução, ele se refere a uma recente decisão, acho que foi na semana passada, né? A finalização do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral sobre o caso do pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Por fake news, caixa 2, lá nas eleições de 2018. A gente comentou sobre isso aqui no Antivírus na semana passada, né? O assunto foi encerrado pelo TSE, passando o pano nos crimes que foram cometidos naquela ocasião e ameaçando que, se fizerem de novo, vão se ver com a gente em 2022, né? De fato, é um escárnio essa decisão desmoralizante, e ainda tem gente que acha que essa turma é técnica e pior, que merece aplausos pela firmeza e blá, blá, blá. Enfim, sobre isso eu queria comentar o seguinte: ontem o relator dessa decisão, que negou a cassação da chapa, falou sobre o assunto, né? Se eu não me engano foi na Globo News, e ele disse o seguinte, em resumo, de mais relevante e de mais ou menos novo, né, em relação ao que a gente falou na semana passada. Além da ameaça que eles fizeram para quem fizer fake news em 2022, ele lembrou da existência de um inquérito administrativo contra Bolsonaro no TSE. A gente também falou desse inquérito aqui há alguns meses. O inquérito é uma investigação, né, que nesse caso está em curso, ou seja, está em aberração nesse inquérito no TSE, que é sobre as afirmações de Bolsonaro acerca de fraude nas urnas eletrônicas, né? Esse inquérito, se eu não me engano, foi aberto em agosto desse ano, né? E talvez seja, na verdade, a nova ferramenta aí do judiciário para incidir de alguma forma, né, fazer suas pressões em relação à conduta de Bolsonaro, porque estão explicitamente, através desse inquérito, e o ministro disse isso com todas as letras, ameaçando com cassação do registro de 2022, né? Ou até com novas ações de cassação da chapa a partir do resultado do inquérito. Então, é um bate-alisa, né? Depois alisa e bate o tempo inteiro. Obviamente, essa situação faz parte da guerra entre eles. Obviamente, a gente torce pela guerra nessa situação, né? Mas também sem ilusão, né? Porque o que quer que saia daí
certamente não vai ser em nosso favor. Vamos lá. Ponto 12 do texto. Há quem diga que Bolsonaro continuar governando contribuiria para a sua derrota, pois ele estaria o tempo todo dando tiro no pé e, portanto, chegaria sangrando e enfraquecido nas eleições de 2022. E há quem acuse ser por este motivo que alguns setores da esquerda não investem tudo no fora Bolsonaro. O motivo seria a crença de que Bolsonaro seria nosso melhor adversário. Primeiro, porque supostamente chegará fraco nas eleições. Segundo, porque supostamente não teria o apoio dos setores de centro, nome que se dá indevidamente à direita que patrocinou o golpe de 2016 e aplaudiu os desmandos judiciais contra Lula. O Alckmin, por exemplo. Isso não está na resolução, tá? As duas premissas desconsideram que, apesar de fazer um governo de merda, o cavernícola segue com apoio ativo de aproximadamente 1/4 do eleitorado. Sendo assim, não é impossível, pelo contrário, que ele chegue em 2022 em melhor situação do que agora. Vale lembrar que já vimos os efeitos do auxílio emergencial nas eleições municipais de 2020. Por outro lado, não é impossível que a direita gourmet faça em 2022 o que já fez em 2018. Naquele momento, a cúpula da direita sabia perfeitamente quem era Bolsonaro e do que ele era capaz, e mesmo assim escolheu derrotar o professor. Compreensível. Trata-se de uma prioridade programática, e a direita não tem pruridos nem se comove com 600 mil mortos na hora em que estão em jogo seus interesses de classe. Também queria fazer um comentário sobre isso aqui, que é o seguinte: vale sempre a pena a gente lembrar, né? Não esquecer nunca que estão a todo vapor as tentativas da direita gourmet de alavancar um candidato, né, da chamada terceira via. As prévias do PSDB, a filiação de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ao PSD de Kassab, né? Essa filiação de Moro ao Podemos, né? Possível filiação, esse desembarque dele no Brasil agora, que foi essa semana, né? Também com o objetivo de ser candidato, né? Teve o lançamento de uma candidatura do Novo, até o MDB está lançando, né? A senadora Simone Tebet, que foi essa semana também, pelo menos que eu vi o anúncio dessa situação, né? Tem a fusão aí do DEM com o PSL, que também se movimenta, tem Ciro Gomes, que já está na conta aí dessa terceira via já faz um tempo, né? Óbvio que a gente sabe que é muito difícil neutralizar a polarização que está em curso hoje no país, nem achamos que interessa, né? Porque a polarização é a polarização de projetos, essa terceira via aí não é terceira via coisa nenhuma, né? Eles estão no mesmo programa que Bolsonaro, todos eles, né? Então a gente sabe que é difícil neutralizar isso, mas a gente não pode também desprezar o movimento, né, dessa turma, né? Como a gente disse no texto, não acreditamos que eles venham para o nosso colo. No limite, eles vão com Bolsonaro, né, seja no primeiro ou no segundo turno, né? Vamos lembrar que é a mesma turma que segura o impeachment na Câmara, que recebe o aluguel do Centrão via emenda de relator. Então, enfim, é sempre bom lembrar que eles existem, não superestimar o seu papel, mas também não subestimar e não ter ilusões de que vão cair no nosso colo, como muita gente tem. Muito bem, vamos lá para o ponto 13. Embora evitem confessar, alguns setores da esquerda sabem disso tudo e, por isso, respondem ao problema, como já foi dito, propondo ao centro uma aliança. Segundo aqueles setores, para evitar que o centro apoie Bolsonaro em 2022, a esquerda deveria prometer ao centro que as conquistas programáticas derivadas do golpe de 2016 serão, no total ou no fundamental, preservadas. Ou seja, o único que sairia de cena seria Bolsonaro. Suas políticas continuariam. O que foi dito anteriormente é um exagero? Gostaríamos que fosse, mas, infelizmente, este é o movimento que alguns setores da esquerda vêm fazendo conscientemente e outros inconscientemente. Em alguns casos, isso é óbvio. Por exemplo, quando se defende nada dizer acerca das Forças Armadas no Programa de Reconstrução e Transformação Nacional. Em outros casos, é menos óbvio, como no caso das privatizações que estão em curso, ou da autonomia do Banco Central, ou do teto de gastos. Nesse caso, a pergunta é: nós vamos considerar essas mudanças como irreversíveis ou nós vamos fazer de tudo para revertê-las?
destaque-se que nem ao menos tentar responder essas questões já constitui uma resposta. E aí eu que queria fazer um comentário lembrando de duas situações que ocorreram no passado e que têm relação com essa polêmica. A primeira foi no final da ditadura, em que o PMDB compôs com o PFL, ex-PDS, ex-Arena, portanto, o PMDB compôs com o setor da ditadura. A segunda situação foi no início do neoliberalismo, quando o Itamar virou vice do Collor e FHC virou ministro do Itamar. Nos dois casos, havia gente do próprio PT dizendo que este era o preço a pagar pela transição. E o que aconteceu nos dois casos? A transição terminou pela direita. Num caso, terminou com Collor, em outro caso, terminou com a FHC. Em ambos os casos, com mais neoliberalismo. Então, a conclusão é, se a gente quer alterar profundamente o programa que está em curso, é preciso, como dizia, aliás, o companheiro Celso Daniel, em 2001, pouco antes dele ser assassinado e depois substituído pelo lamentável Palocci, o Celso Daniel dizia que era necessária uma ruptura com o programa neoliberal. O Palocci, para quem não lembra, defendia entre 2002 e 2005 que o governo Lula deveria fazer não uma ruptura, mas uma transição do neoliberalismo em direção não se sabe o que, nem se sabe quando. O desfecho dessa história a gente sabe, né? Quase nos afastam do governo na chamada crise do mensalão, e Palocci, bom, esse daí transitou sim de classe social. É um cara bem rico hoje em dia. Bom, vou ler aqui o ponto 14. Eu posso retomar a leitura agora para okay. dividir aqui. Vamos lá. Ponto 14 da nossa resolução. Estamos quase chegando no final. Vale recordar que as pretendidas alianças com o centro, leia-se, com a direita gourmet, não se limitam ao plano nacional. Em várias eleições estaduais, parcelas da esquerda têm defendido fazer alianças, sempre em nome de derrotar o suposto inimigo principal, têm defendido fazer alianças com setores com os quais não temos a menor identidade programática. Por exemplo, o ex-governador Alckmin no estado de São Paulo. Uma das perguntas que precisariam ser respondidas por quem defende estas alianças é: qual o seu preço? Quais os acordos programáticos? O que deixaríamos de defender? O que passaríamos a defender? Sabemos que várias dessas pretendidas alianças com o centro não vão ocorrer, entre outros motivos, graças ao fato de que alguns dos nossos inimigos têm princípios de que não abrem mão, diferente de setores da esquerda que não vacilam nem mesmo em fazer alianças com setores do bolsonarismo. Mas mesmo não ocorrendo, o efeito prático de simplesmente tentar fazer alianças daquele tipo tende a ser negativo. Em São Paulo, por exemplo, os que buscam uma aliança de primeiro turno com setores tucanos estão, na prática, estimulando o crescimento de candidaturas alternativas, seja à esquerda, seja à direita. Pois é, para quem não é de São Paulo, o caso é o seguinte: tem um setor do PT de São Paulo que quer mesmo fazer aliança com o PSB, Partido Socialista. Acontece que o PSB de São Paulo é um depósito de ex-tucanos, como é o caso do ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Mas tem gente do PT de São Paulo que quer mais ainda, que é o Alckmin na chapa. Sim, o Alckmin, aquele que foi candidato a presidente em 2018 e que governou São Paulo durante várias gestões, um tucanão daquela turma que tinha e tem relações com a Opus Dei. Em nome de quê? Supostamente de derrotar o PSDB. O que vai acontecer na prática? Nada. Alckmin, diferente de alguns petistas, não vai se queimar junto ao seu eleitorado, que é antipetista, numa chapa encabeçada por Haddad. Mas só o fato de petistas graúdos estarem alimentando essa hipótese já causa danos. E isso foi escrito antes de ser publicado hoje na coluna da Mônica Bergamo, Folha de São Paulo, um texto dizendo: lideranças tentam viabilizar chapa com Lula e Alckmin para 2022. Ou seja, a teoria de que nunca está tão ruim que não possa piorar. Paro por aqui. O poço não tem fundo. Vamos lá. Item 15. Em resumo, o quadro eleitoral em outubro de 2022 dificilmente será o mesmo de outubro de 2021. Bolsonaro não está derrotado, sua permanência no governo lhe dá instrumentos, seja para disputar com chances as eleições presidenciais,
seja para operar uma variante golpista. Da mesma forma, podem ser superadas as dificuldades atuais da terceira via, nome que lembramos ser inadequado, pois a via programática da direita gourmet é também neoliberal. Portanto, não há terceira via. Ademais, nada garante que sigam inalteráveis, muito menos que cresçam, as preferências eleitorais exibidas atualmente pela candidatura da esquerda. Por tudo isso, jogar parado não é garantia de vitória, muito antes pelo contrário. O que fazer? Em nossa opinião, é preciso, entre outras ações, corrigir a linha política e alterar a conduta prática. No imediato, temos pela frente cerca de 3 semanas, nos quais o conjunto da esquerda precisa se esforçar para que o ato convocado para 20 de novembro seja uma manifestação massiva pelo Fora Bolsonaro. Sabemos das dificuldades envolvidas, mas desistir de tentar não é uma opção. Devemos também defender que no dia 10 de dezembro, marco dos direitos humanos, se realizem manifestações em todas as cidades do país. E devemos propor à campanha Fora Bolsonaro que sinalize desde já as primeiras mobilizações do ano de 2022, por exemplo, no final de janeiro, e também por ocasião do aniversário do golpe militar, dia 1º de abril. Sem falar da importância de estimular a criatividade carnavalesca pelo Fora Bolsonaro e por outro governo para o Brasil. Em síntese, não podemos contribuir para esfriar o ambiente político, pois este esfriamento contribuiria para o bolsonarismo e para a direita gourmet conquistarem melhores posições contra nós. Neste sentido, é preciso reafirmar enfaticamente que seguimos defendendo o impeachment. Diferente de muitos integrantes do TSE, entendemos que crimes contra a soberania e contra os direitos do povo, a começar pelo crime de genocídio, não podem ser relevados a pretexto de lapsos temporais. E falando de datas, é bom lembrar que o aniversário do PT ano que vem, no dia 10 de fevereiro, tem que ter uma mega comemoração, porque a direita começou de novo a atacar o PT um tom mais alto. Essas notícias que estão vindo da Espanha são sinal de um cerco muito duro contra nós. Só isso. Vamos lá, seguindo a leitura. Para que o bolsonarismo e o neoliberalismo sejam derrotados, é essencial constituir um centro político em torno da esquerda social e política, que tem como referências principais o PT, o PSOL e o PCdoB, a partir do qual se possa formular um programa e uma tática para a esquerda enfrentar as disputas do ano de 22. Destacamos que não se trata apenas das disputas eleitorais, até porque as próximas eleições não serão apenas eleições, serão uma guerra. É preciso um centro político de esquerda, que contribua para superar as limitações organizativas e políticas das frentes atualmente existentes. No terreno programático, é preciso indicar quais as medidas emergenciais que serão adotadas, já nos primeiros meses de um governo de esquerda, para enfrentar os problemas imediatos do povo brasileiro. A fome, o desemprego, a moradia, o acesso à saúde e à educação e, com destaque, a falta de perspectivas. A maioria do povo brasileiro, a classe trabalhadora, precisa reconstruir sua esperança em um futuro melhor. Não uma esperança passiva, mas uma esperança ativa, de quem luta para conquistar o que deseja. Por isso, é preciso, para além das medidas imediatas, apontar o rumo e indicar os obstáculos a serem enfrentados e superados. Entre estes obstáculos estão o capital financeiro, o latifúndio urbano e o agronegócio, a violência policial e criminosa, a tutela militar e judicial, o oligopólio da comunicação, o fundamentalismo, o patriarcado, o racismo, a LGBTfobia, a destruição ambiental, o genocídio dos povos indígenas, as forças sociais e políticas correspondentes. Quanto ao rumo, apontamos um Brasil soberano e integrado à América Latina e Caribe, um país com bem-estar social e liberdades democráticas, um país desenvolvido e socialista. Um país assim não será construído sem o PT, nem apesar do PT, nem contra o PT. Ao menos neste momento histórico, mudar o Brasil depende em grande medida do Partido dos Trabalhadores. Não apenas de seus dirigentes e militantes, não apenas de seus eleitores e filiados,
mas principalmente das dezenas de milhões de pessoas que têm o PT como referência. Mas é preciso dizer claramente: o patrimônio acumulado pelo PT ao longo de décadas não é eterno. Acumulam-se problemas que colocam em risco a rigidez do PT, que ameaçam sua integridade, que colocam em risco sua sobrevivência. Em alguns estados e cidades, há fenômenos de degeneração aberta, por exemplo, com o partido participando de governos e coligações por razões unicamente fisiológicas. Desconhecer estes problemas, e pior, saber deles e não os enfrentar adequadamente, contribui para que a classe dominante possa continuar empurrando o Brasil em direção ao passado. Neste sentido, nós estamos chamados a dar prosseguimento, em especial nos próximos meses, a uma batalha em várias frentes. Destacamos, no plano mundial, a luta contra o imperialismo e em favor dos povos da América Latina e Caribe. No plano nacional, a luta pelo impeachment e por um governo democrático e popular. No plano das esquerdas, o investimento na mobilização e na construção da unidade das esquerdas partidárias e sociais. No plano do partido, a luta por uma nova direção e pela recuperação dos territórios perdidos junto à classe trabalhadora. Neste terceiro plano, é preciso análise atenta à experiência da nova primavera, que demonstra potencialidades, mas também limites de uma tentativa de revitalização que se dê nos marcos de uma estratégia política superada. É preciso atenção também para a experiência dos setoriais, que demonstra como segue avançando a metamorfose dos mecanismos de formulação e ação militante que restam em nosso partido. É preciso, por fim, incidir no processo de definição do programa, da tática, da política de alianças e das candidaturas que disputarão as eleições de 22, para que predomine a compreensão de que não temos pela frente eleições, mas uma guerra em que a classe dominante usará todas as suas armas. Apesar de muitas vezes dividida, como se viu na votação que propunha estabelecer algum tipo de controle sobre o Ministério Público, a classe dominante e seus representantes políticos, assim como as Forças Armadas e policiais, estão unidos contra o PT e contra Lula. Visto de conjunto, estamos diante de desafios que, às vezes, parecem superar as forças de que dispomos. Lembramos, entretanto, que lutamos por alterar a correlação de forças exatamente na perspectiva de que, no curso da própria luta, se criem as condições que nos permitirão ter êxito na luta contra os citados desafios. São inúmeros os sinais de que podemos triunfar. O acumulado histórico, a resistência ao golpe, a quase vitória em 2018, o enfrentamento contra Bolsonaro, o apoio a Lula, as imensas dificuldades que vive nosso povo, vide, além do que já foi citado anteriormente, a crise hídrica e energética, a inflação, as decorrências das privatizações e da reforma administrativa. Tudo isso e muito mais indica que o PT pode liderar amplas parcelas do povo numa luta vitoriosa contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. Finalmente, é preciso lembrar o que foi dito no início desse texto. Vivemos um momento de muita instabilidade no mundo, na região e no Brasil. Portanto, um momento em que podem acontecer reviravoltas súbitas e, às vezes, imprevistas. Também por isso não pode nos faltar agora o que não faltou à parte das forças progressistas nos anos 1920, a compreensão de que o Brasil necessitava de uma revolução. Sem as lutas dos anos 20, não teria ocorrido a chamada Revolução de 30, essencial para nosso desenvolvimento e industrialização. Hoje, diante de uma classe dominante que nos faz regredir a alguns dos problemas que o país vivia há 100 anos, cabe à classe trabalhadora e a seus aliados manifestar aquela mesma disposição revolucionária, essencial para que o Brasil possa conquistar soberania, bem-estar social, liberdades democráticas, desenvolvimento e socialismo. Então, esse é o conteúdo, né, da resolução que a gente está se dispondo a comentar hoje, né? Então, peço que quem achou útil, que leia novamente, né, no texto, está no site, página 13, o conteúdo escrito, né, que difundam, né, que espalhem por aí
esse texto, se acharem útil, e a gente passa agora para a segunda parte do nosso programa, né, que hoje está mais longo do que o normal, por conta desse método que a gente adotou da leitura comentada, a gente achou que seria útil, mas a gente passa agora para a segunda parte do programa, que Walter vai falar sobre o recém-lançado filme Marighella e sobre o companheiro Clóvis Castro. Vai lá, Walter. Pois é, pessoal, hoje é dia 4 de novembro de 2021, 19 horas, né? Num outro 4 de novembro, no ano de 1969, então era uma terça-feira, por volta das 20h30 da noite, morria, assassinado pela ditadura, o Carlos Marighella. Carlos Marighella tinha, ao morrer, 57, 58 anos. Ele havia nascido em Salvador, no dia 5 de dezembro de 1911. O pai era um imigrante italiano, Augusto Marighella, e a mãe era a baiana Maria Rita do Nascimento. Era um menino estudioso, segundo todos os seus biógrafos, acabou indo parar no curso de engenharia, só que lá virou revolucionário profissional, entrando no Partido Comunista do Brasil no ano de 1934. Naquela época, segunda metade dos anos 30, ele foi preso pelo menos 3 vezes, com direito àquele tratamento especial que a ditadura Vargas e o Filinto Miller reservavam aos comunistas. Ele ficou preso entre 1939 e 1945, saindo da cadeia para virar deputado federal constituinte. É dessa época que ele teve um filho com Elza Sento Sé, o também Carlos, e por isso chamado de Carlinhos Augusto Marighella, que nasceu no dia 22 de maio de 1948, no Rio de Janeiro. Entre 1948 e 1964, o Marighella foi do grupo dirigente do Partido Comunista, tendo, por isso, apoiado ativamente as sucessivas políticas adotadas pelo partido, desde o radical Manifesto de Agosto de 1950 até a moderadíssima Declaração de Março de 1958. Isso talvez ajude a compreender a justa fúria que acometeu Marighella quando não houve a devida resistência ao golpe de 1964. Afinal, ele era do grupo que dirigia o partido e, portanto, provavelmente se sentia corresponsável por essa ausência de resistência. Depois do golpe, como nós sabemos, a direção do Partido Comunista se dividiu em 2 grandes grupos. Os que radicalizaram a opção moderada, não vou falar para tirar sarro, mas falavam de frente ampla e coisas do gênero, e os que defenderam a resistência contra a ditadura militar. O Marighella vai ser a figura mais célebre desse segundo grupo, integrado também por Mário Alves, por Joaquim Câmara Ferreira, entre tantos outros e outras, tá certo? Que lutaram, alguns dos quais tombaram, né? O filme Marighella, que finalmente entrou nos cinemas, é uma versão romanceada desta fase da vida do Marighella, ou seja, um período que vai de 64 até 69, os últimos 5 anos. Quem quiser ter uma visão mais precisa, mais exata, sobre o que de fato ocorreu, deve ler o livro do Mário Magalhães, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Bom, o Marighella renunciou à direção do Partido Comunista em dezembro de 1966 e foi expulso pelo partido em 1967. E depois ele participa da fundação da Ação Libertadora Nacional, da ALN, que foi o mais importante grupo da luta armada contra a ditadura militar aqui no Brasil. O texto mais conhecido do Marighella é o famoso mini manual do guerrilheiro urbano. Pois bem, na noite de 4 de novembro de 1969, como já foi dito, o Marighella foi surpreendido por uma emboscada na Alameda Casa Branca, na capital paulista, sendo assassinado a tiros por agentes do DOPS, numa ação que foi coordenada por aquele célebre delegado Sérgio Paranhos Fleury, um canalha, um animal ensandecido que não está entre nós mais. Bom, há toda uma polêmica sobre o ocorrido e sobre como os policiais conseguiram localizar Marighella. Quem quiser saber mais a respeito, pode ler tanto o já citado Mário Magalhães, quanto um livro mais antigo, de 1987, se a memória não me falha, intitulado Combate nas Trevas,
de Jacó Gorender, que foi do Partido Comunista também, junto com Marighella, também rompeu com o Partido Comunista depois do golpe, só que participou do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, esteve preso, é um intelectual bastante conhecido e que escreve Combate nas Trevas e no capítulo sobre o tema polemiza com a versão então difundida por Frei Beto acerca de qual teria sido o caminho pelo qual a repressão localizou Marighella. Combate nas Trevas, o livro do Gorender, também é um bom guia para quem quiser acompanhar por quais motivos um setor da esquerda brasileira optou pela luta armada e também para tentar conhecer melhor qual foi o balanço da derrota da luta armada contra a ditadura militar. Muitos dos que participaram desse processo militam hoje no Partido dos Trabalhadores. Conhecer esse balanço é particularmente importante nos dias que correm, não apenas para compreender por quais motivos nós defendemos que a luta de massa, a luta política e social de massa, é o caminho para derrotar o governo Bolsonaro e o neoliberalismo, mas também esse balanço é importante para compreender melhor algumas polêmicas que cercam exatamente o filme Marighella, dirigido pelo sensacional Wagner Moura, né? O filme, como vocês sabem, foi produzido em 2019 por várias circunstâncias e claríssima perseguição da direita. Acabou que como se diz, a estreia foi postergada, né? A duração do filme é 155 minutos, é um filmaço, né? A direita, evidentemente, não gostou do filme, e na esquerda, claro, tem críticas de diferentes tipos. Cabe lembrar, pessoal, que o filme não é um documentário, portanto, tem mesmo discrepâncias entre a história que o filme conta e a história real, ou, se vocês quiserem, tem discrepâncias entre a história e o roteiro. E é útil apontar essas discrepâncias, mas elas não desmerecem o filme como obra de arte, nem diminuem sua importância política. E sobre isso a gente não tem dúvida. O filme tem importância política e, nesse momento, em especial, ele toma posição no lado certo da história. Aliás, hoje foi feita uma homenagem a Marighella na Alameda Casa Branca. E também foi feita uma homenagem ao companheiro Clóvis de Castro. Como Marighella, Clóvis foi militante do Partido Comunista e foi militante da LN. Clóvis morreu no dia 14 de novembro, se eu não me engano, de 2020, em plena pandemia, né? Apesar disso, o funeral em homenagem a ele, naquele momento, reuniu quase uma centena de pessoas. Logo mais, a gente vai completar um ano sem o Clóvis. Em homenagem a ele, que foi não só militante do PT, mas também militante da articulação de esquerda, eu vou ler aqui na íntegra um texto intitulado Clóvis Castro Presente, que foi divulgado no ato pelo jornalista Pedro Pomar, que diz assim o texto: Camaradas, acabo de tomar conhecimento da morte do companheiro Clóvis Castro, que é para mim motivo de profunda tristeza e dor. Não me lembro bem quando nos conhecemos, mas com certeza há mais de 20 anos, e nos tornamos amigos quase que imediatamente. Uma amizade quase cúmplice, temperada por nossas visitas a restaurantes e botecos, quando batíamos longos papos sobre política, regados por garrafas de gato negro, caipirinhas, chopp ou cerveja, muitas vezes acompanhados de outros dois companheiros, Ricardo Menezes e Silvio Araguçuco. Ele gostava de ir ao Demorô, bar na Vila Mariana, onde comíamos costelinha de porco e tomávamos caipirinha de lima da Pérsia e umas cervejinhas. Silvio esteve conosco em várias dessas ocasiões, em que normalmente nos divertíamos muito. Depois pegávamos o metrô para voltar para casa. Ele descia na Saúde para pegar um ônibus e eu prosseguia até a Conceição. Nesse trajeto, quando não estávamos muito cansados, continuávamos conversando, trocando opiniões ou fazendo piadas. Clóvis Castro era um lutador social e, mais que isso, era um revolucionário. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e depois da Ação Libertadora Nacional, a LN, a dissidência do PCB, liderada por Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, que optou pela luta armada como forma de resistência. Clóvis foi preso e torturado pela ditadura militar. Não passou informações, nem desistiu da luta. Pelo contrário. Quando o monumento em homenagem a Marighella foi inaugurado na Alameda Casa Branca, na capital paulista, em 1999, Clóvis e eu, com a ajuda de algum companheiro de quem não recordo neste momento,
saímos colando adesivos com a inscrição Alameda Carlos Marighella nas placas de identificação dessa via. Creio que esta aventura de agitprop foi um momento importante da nossa amizade. Militou na oposição metalúrgica de São Paulo, perfilando-se entre aqueles que combatiam o peleguismo de Joaquinzão e a repressão ditatorial. Esteve entre os líderes da greve de 1978, retratada pelo belo documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas, de Roberto Gervitz e Sérgio Toledo. Em dezembro de 2008, foi lançado um DVD que trazia, além do filme, entrevistas com os protagonistas da greve, entre eles Clóvis. Convidado por ele, estive presente ao lançamento e assisti ao debate que contou com a participação de Gervitz, Evaldo Mocarzel, Amir Labak, Valdemar Rossi e Clóvis Castro. Creio que ele se identificou profundamente com a articulação de esquerda, porque foi um grupo em que pôde conjugar sua combatividade de militante de base com seus princípios marxistas aprendidos nos tempos do PCB, que sempre manteve. Tornou-se um militante petista de primeira linha. Tinha uma impressionante clareza sobre a dinâmica dos processos eleitorais e uma grande energia que o levou a sair candidato a presidente do Diretório Municipal de São Paulo no PED de 2019, aos 80 anos de idade. Perdemos um grande companheiro. Devemos nos conformar pensando que ele nos deixa um formidável exemplo de luta e vitalidade revolucionária. Comandante Clóvis Castro, presente. É isso. Viva Clóvis, viva Marighella. E até a próxima quinta com mais um antivírus. Valeu, Walter. Valeu, Lucas. Boa noite a todos e todas que Boa noite, fora Bolsonaro. assistindo a gente. Fora Bolsonaro.